Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre tamanhos. Que tamanho eu devo escolher na hora de fazer a minha compra de cakeboard no site da Confiarte? Uma dúvida muito comum, principalmente de quem está começando, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre os cakeboards é que as medidas que você vai encontrar no site é a medida do disco. Então, se tem um disco de 20 centímetros, de 20, né, 20 centímetros que está no site, o disco vai ter 20 centímetros. Não é para fazer um bolo de 20 centímetros. Você vai ter que fazer essa conta, porque é uma decisão da confeiteira decidir se ela vai querer mais borda, mais espaço, menos espaço, tá? Então a gente deixa a confeiteira livre para decidir como que ela vai querer esse cakeboard. Então as medidas que você encontra no site são as medidas reais do disco. Quando nós optamos por fazer a compra de um cakeboard com a gravação, como esse aqui, por exemplo, ó, a gente tem que sempre levar em consideração essa gravação no prato. Então esse aqui é um discozinho de 20 centímetros, olha só, e ele só consegue comportar um bolo de 15 centímetros, no máximo, tá? Por quê? Porque a logomarca que nós trabalhamos como padrão, a altura máxima dela é de 2,5 centímetros. O seu bolo não pode ficar descentralizado, ele não pode ficar assim, tem que ficar aqui no centro. Então a gente acaba perdendo 2,5 centímetros aqui e 2,5 centímetros em cima. Por isso que num disco de 20 centímetros, a gente só consegue fazer no máximo um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Esse aqui é o mínimo, né? Algumas confeiteiras preferem um espaço maior para dar um destaque maior para o bolo, né? O bolo fica assim, ó, com essa borda grandona. Isso é uma decisão da confeiteira. O mínimo é a diferença de 5 centímetros, que é essa aqui que a gente falou, já do bolo pronto, decorado, já tudo certinho, tá bom? Então é assim que você vai fazer a escolha. Uma outra dúvida comum no nosso site é com relação aos formatos desenhados, que não são aqueles redondinhos, né? Lá as medidas elas se referem à área útil do prato. Então esse aqui você imagina, ó, ele só vai, a medida que você encontra lá de 20 centímetros é a área útil. Então não leve em consideração esses desenhos. Então se você está comprando lá um disco de 20 centímetros e ele é ondulado como esse aqui, você vai receber ele um pouquinho maior, 22 centímetros e meio mais ou menos, tá? Porque o que nós consideramos é a área útil do disco, ok? Essa é uma outra dúvida que nós temos bastante. A nossa recomendação é sempre que você fique entre 5 e 8 centímetros. 8 centímetros você tem mais conforto, 5 centímetros você está no limite, você vai ter um prato mais barato, porque está comprando ele menor, mas fica meio apertadinho, né? Então para fazer bolos sem muito acabamento nas bordas, sem muita cobertura, né, ou enfeites, você consegue fazer com 5 centímetros de diferença sem problema nenhum. Já se você vai fazer com uma cobertura maior, ou se vai ter alguma coisa de decoração, o ideal é que tenha pelo menos 8 centímetros de diferença. Então se o diâmetro do meu bolo é 20 centímetros, o prato ideal para ele seria o de 28 centímetros, tá? Se você tiver as decorações. Qualquer dúvida, a gente está lá sempre no atendimento à disposição. O pessoal, a equipe de atendimento pode tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Foi um prazer, até logo!